Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Mais uma vez voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo e dando continuação aos estudos do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A partir hoje da questão 159, que é sobre a sensação que experimenta a alma no momento em que entra no mundo dos espíritos. O que nos acontecerá? É isso aí. A partir da questão 159, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a vida depois da morte, em comemoração aos 163 anos de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E voltamos aqui à pergunta que Allan Kardec faz, indaga dos espíritos superiores: que sensação experimenta a alma, o que sentimos, no momento em que nós reconhecemos que estamos no mundo dos mortos, depois da morte? Que sensação nós experimentamos? Aí o espírito responde: depende. Quer dizer, a sensação, boa ou má, depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Logo, é uma surpresa, não é? Para o depois da morte. Depois da morte tem sempre algumas surpresas, por mais que nós estejamos preparados, mas sempre há alguma surpresa quando colocarmos os pés no mundo depois da morte. Ora, com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente para aqueles que praticaram o bem aqui na Terra. É bem diferente daqueles que praticaram o mal, praticaram crimes, que desobedeceram frontalmente às leis de Deus. A coisa lá é muito bem diferente. Aí ele diz: a alma, com a alma do justo, se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Uma das novidades daquele que praticou o mal aqui na Terra é encontrar depois da morte as suas vítimas. Ele não vai escapar dessa, que é até uma espécie de punição pelos crimes que o indivíduo praticou aqui na Terra. Ele vai ver, se encontrar frente a frente com as suas vítimas, que lá passarão a ser seus carrascos, se não perdoaram, seus algozes, lá do outro lado da vida. Vão fazer a cobrança. É o que Allan Kardec, nos estudos da obsessão, ele diz que a perseguição dos espíritos, que gera obsessão, a obsessão aqui na Terra pode ser de encarnado para encarnado. Depois da morte, pode ser de desencarnado para desencarnado. É outro tipo de obsessão. E de lá para cá, chama-se a obsessão do desencarnado, do morto, para o reencarnado. E o reencarnado, aqui, pode também obsidiar um desencarnado. Essas são as variedades dos tipos de obsessão. E fechando parêntese, aí o Espírito diz aqui: essa alma se sente como que aliviada quando praticou aqui o bem na Terra, pois que não teme nenhum olhar perscrutador, investigador.
é o contrário do que ocorre com aquele que praticou o crime, praticou o mal. Como dissemos, inevitavelmente vai se encontrar frente a frente, frontalmente, no desafio com as suas vítimas, do outro lado, como uma punição, como um castigo do mal que ele fez aqui na terra. E este castigo continuará, ninguém sabe até quando, vai depender da gravidade do mal que o mau homem aqui na terra praticou. E na questão seguinte, 160, o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu aqui na terra, parentes, amigos, conhecidos, e que morreram antes dele, se encontra imediatamente, ou é muito depois? Essa é a pergunta. O espírito responde, sim, encontra-se conforme a afeição que lhe votava aqui na terra, e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber, conhecidos, parentes, amigos, não é? Vêm recebê-lo na entrada do mundo espiritual, logo de entrada. Vem buscá-lo no caixão, no velório. Estão logo ali ao lado, que vem buscar, e Deus permite. E esses mesmos espíritos o ajudam a desligar-se da faixa da matéria, ajudam a desligá-lo do corpo material. Encontra-se também com muitos do que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida material. Vê os que estão na erraticidade, do outro lado, vão ver, como vê os encarnados e os vai visitar. Essa é a comparação que os espíritos fazem. E na questão 161, Allan Kardec pergunta, em caso de morte violenta e acidental, violenta pelo crime, acidental pelos acidentes de automóveis e etc., as tragédias, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram, em consequência da idade ou das molestias, a separação da alma e a cessação da vida material ocorre simultaneamente? Essa é a pergunta. Aí o Espírito responde, geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é um instante que medeia entre uma e outra. E Kardec volta a perguntar, após a decapitação, por exemplo, não é? Nos costumes antigos que decapitava a cabeça do indivíduo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo, quer dizer, o decapitado, no depois da morte, ele conserva como espírito, né? Logo que entra no mundo espiritual, ele conserva a consciência de si mesmo, conserva ou demora a se reencontrar em termos de consciência, de que morreu ou não morreu? Essa é a pergunta. E o Espírito responde, não raro, a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente, no caso do decapitado. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Quer dizer, o indivíduo está para ser decapitado numa guilhotina, não é? Imediatamente depois da morte ele se recupera? Essa é a pergunta, não é? Às vezes sim e às vezes não. Aí ele diz, mas também quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência. Ele fica inconsciente do outro lado, perturbado, inconsciente, sem ter nenhuma consciência do que lhe ocorreu. Antes do momento, isso pode ocorrer, essa inconsciência, antes do momento da decapitação, que ele fica muito perturbado no instante em que vai ser degolado ou tirado da sua cabeça. Essa é a pergunta. E então, Allan Kardec volta a perguntar, a alma tem consciência de si mesma
imediatamente depois de deixar o corpo, depois da nossa morte, nós teremos consciência imediatamente. Saiu do corpo, temos consciência de que deixamos o corpo, de que não pertencemos mais à matéria, ou demoramos a ter essa compreensão, a ter essa consciência? Aí o Espírito responde, imediatamente não é bem o termo. Morreu, bota o pé no mundo espiritual e de repente está consciente de que morreu. Não, a alma passa algum tempo em estado de perturbação. Em estado de perturbação. E apenas para fazer um aditivo, lembramos Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, que ele diz que, na maioria dos casos de pessoas que morrem, quando chegam logo no mundo espiritual, mais ou menos com 8 dias estão conscientes que morreram. Outros, dependendo da elevação, ficam conscientes logo no velório. Descobrem, percebem logo que aquele corpo é seu e que já estão do outro lado da vida. Mas são casos raros. Ocorre sim, mas são raros. Aí Kardec pergunta, né? O Espírito responde imediatamente, não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação, até voltar à consciência, e ele próprio diz, não pertenço mais à Terra, eu estou agora no mundo dos espíritos. E os bons espíritos, de acordo com a elevação dessa criatura, também vêm ajudá-la a aparecer a eles. Vem aparecer, para mostrar que ele acabou de morrer, passar para o mundo espiritual. Aí Kardec volta a perguntar, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau, quer dizer, é do mesmo tamanho e da mesma duração para todos os espíritos? Aí o espírito superior responde, não, Kardec. Depende da elevação de cada criatura. Aquele que já está purificado, que entra no mundo espiritual já purificado, quer dizer, com a alma relativamente elevada, se reconhece quase que imediatamente, pois que já se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, já entrou lá no mundo espiritual liberto. Enquanto que o homem carnal, o homem materialista, ateu, materializado, muito preso aos prazeres da matéria, muito escravo das paixões humanas, olha aí o que é que ele está dizendo, né? Enquanto que o homem carnal é este aí, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Muitos até que passam muitos anos pensando que ainda estão na matéria e querendo desfrutar dos prazeres, dos gozos da matéria que ele deixou. E não acredita que morreram, acredita que ainda estão na matéria, porque estão muito materializados e presos aos seus bens materiais. Não se desgarram com facilidade, porque estão muito materializados, muito apegados aos tesouros da matéria. É o que os espíritos respondem. E Allan Kardec volta a perguntar, o conhecimento do espiritismo, olha aí, o conhecimento do espiritismo nos preserva, não é? Dessa novidade no mundo espiritual, é o que ele diz. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação do depois da morte? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos superiores respondem, exerce influência muito grande. Olha aí, o conhecimento do espiritismo para os que partem desta vida para outra exerce influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Porque o espiritismo,
o conhecimento da doutrina espírita, que é o conhecimento abrangente ao mundo material, à alma encarnada e mais ainda a alma depois da morte, nos prepara para a vida espiritual. Porém, a prática do bem, a prática da caridade e a consciência tranquila, pura, são o que maior influência exerce sobre a alma depois da morte. Essa é a resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec. E Allan Kardec, para encerrar, e também para encerrarmos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, Allan Kardec faz um comentário de rodapé, comentário aditivo ao que o Espírito explicou. Kardec diz: por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no reconhecimento de si mesma. Ela, a alma, se acha como que aturdida, um pouco perturbada, sem consciência, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias do morto e a memória do passado lhe voltam pouco a pouco, gradualmente, à medida que se apaga a influência da matéria, que a alma acaba de abandonar o corpo, o defunto, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos, que está confuso no depois da morte. E nós então encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, que foi uma continuação do programa anterior. Este é Perturbação Espiritual no depois da morte. Muita paz para todos. E nós temos um parecer, apenas uma sugestão. Se você tem problema espiritual, problema de obsessão ou alguém da família, não é? Em forma de depressão, que a depressão por trás geralmente estão as obsessões, não é? E você está muito perturbado, muito obsidiado pelas influências dos espíritos, procurem um centro espírita, onde se estuda as obras de Allan Kardec e faça um tratamento espiritual. E, simultaneamente, ao mesmo tempo, esse tratamento com passe, água fluidificada e reuniões doutrinárias, não é? Faça também uma reforma íntima, uma mudança na sua maneira de pensar, de sentir, maneira de pensar e de sentir, e no seu procedimento. Porque se você está fazendo o tratamento espiritual da obsessão na casa espírita, procure corrigir o vício que está atraindo aqueles espíritos. Às vezes é o quê? É o vício da embriaguez, o vício da droga, ou outro vício material que você está praticando. É isso que está atraindo o espírito, que tem esse vício também no mundo espiritual. Tinha aqui na Terra, morreu e continua com esse vício. Aí procura você, que está também com o mesmo vício, pela lei de um semelhante daqui atrai um semelhante morto. Chama-se a influência dos espíritos, que existe, não é? Aí você procura fazer também uma reforma, procura tirar esses vícios para ajudar no seu próprio tratamento. Leia o Evangelho na hora da dormida, faça uma prece e continue assistindo às reuniões nos centros espíritas, conforme a determinação da consulta que o nosso interessado se interessou para fazer. Muita paz para todos e fique bom da sua obsessão. Muita paz.